O grito ecoou pela viela estreita de Alfama como um fado rasgado, cortando o ar úmido da noite lisboeta. Tu traíste-me, Ana. Traíste-nos. Sofia, com os olhos flamejantes de lágrimas não derramadas, atirou o colar de prata contra o peito da mulher que amava, ou que outrora amara com a ferocidade de um mar revolto. O colar, um pingente em forma de coração entalhado com um brasão de Portugal, ricocheteou no chão de calçada irregular, tilintando como sinos de uma igreja esquecida. Ana, parada sob o lampião amarelado que balançava ao vento do Tejo, sentiu o impacto não no corpo, mas na alma. Seus lábios tremeram, mas as palavras que saíram foram um sussurro rouco, carregado de vinho do Porto e arrependimento. Eu nunca quis isso, Sofia. O ciúme. Ele me consumiu como o sal do oceano corrói a pele. Era uma noite de verão em 2025 e Lisboa pulsava com a vida eterna de suas ruas labirínticas. Alfama, o berço do fado, onde as casas de azulejos azuis e brancos se aglomeravam como memórias de um império perdido, testemunhava mais uma cena de paixão descontrolada. Ana Moreira, aos 32 anos, era a CEO de uma startup de turismo sustentável chamada Alma do Tejo, uma empresa que transformava os segredos da capital portuguesa em experiências imersivas para viajantes do mundo todo. Alta, com cabelos castanhos que caíam em ondas suaves sobre os ombros e olhos cor de azeitona que pareciam carregar o peso de séculos de saudades, Ana havia construído seu império do nada. Filha de um pescador do Algarve e uma costureira de Coimbra, ela crescera ouvindo histórias de navegadores e revoluções, sonhando com um futuro onde o amor e o negócio se entrelaçassem como as parreiras de uma vinha no Douro. Mas naquela noite, o amor era uma ferida aberta. Sofia Ramos, 28 anos, era a designer gráfica freelance que dera vida visual à Alma do Tejo. Com cachos negros selvagens que emolduravam um rosto de traços delicados, herança de avós madeirenses e um corpo esguio moldado por anos dançando o rancho folclórico nas festas de São João, Sofia era a chama que iluminava as noites de Ana. Elas se conheceram há 3 anos, num workshop de azulejos em Belém, onde Sofia, com mãos hábeis, pintara um painel de saudade que capturara o coração de Ana instantaneamente. És a minha saudade viva, dissera Ana então, selando um beijo sob a torre manuelina que ainda ecoava nas veias delas. Agora, porém, o ciúme incontrolável de Ana havia erguido muralhas mais altas que as do castelo de São Jorge. Tudo começara semanas antes, quando Sofia aceitara um contrato freelance com uma galeria de arte em Porto, envolvendo colaborações com uma curadora chamada Marta, uma mulher de riso fácil e olhares prolongados que Ana vira em fotos nas redes sociais. Ela te olha como se fosse uma obra de arte, acusara a Ana numa discussão acalorada no terraço do seu apartamento no Chiado, onde o aroma de pastéis de nata misturava-se ao perfume de jasmim das varandas vizinhas. Sofia, ferida pela desconfiança, retrucara: o ciúme não é amor, Ana. É prisão. E eu não sou tua prisioneira. A discussão culminara naquela emboscada em Alfama. Ana, após uma reunião exaustiva com investidores espanhóis que elogiavam sua visão portuguesa autêntica, seguira Sofia até o Tasca do Chico, um antro de fado onde a fadista Amália Rodrigues outrora cantara. Lá, sob as luzes baixas e o som gutural de uma guitarra portuguesa, Ana vira Sofia rindo com amigos, mas sua mente distorcida pelo ciúme pintara sombras onde só havia luz. Diz-me que não sentes nada por ela, exigira Ana, invadindo a mesa com um copo de ginginha ainda na mão. Sofia, humilhada perante os olhares curiosos, fugira para a rua, com Ana em perseguição. O colar no chão era o símbolo de seu compromisso. Um presente de Ana no aniversário de Sofia, comprado numa joalharia em Sintra, onde as lendas de mouros e cristãs sussurravam promessas eternas. Sofia, ofegante, encostou-se à parede de uma casa caiada, o coração martelando como o sino da sé de Lisboa ao amanhecer. Eu te dei tudo, Ana. Meu tempo, minha arte, minha alma. E tu? Troca isso por fantasmas? Ana ajoelhou-se, pegando o colar com dedos trêmulos, um metal frio contra a pele quente.
Lágrimas finalmente escaparam, traçando caminhos salgados pelo rosto. Perdoa-me. O medo de te perder. Ele vem da minha infância, quando a mãe partiu para o Brasil e o pai se perdeu no mar. Eu vejo-te partir em cada sombra. A rua, outrora viva com o burburinho de turistas e locais, pareceu congelar. Um casal idoso, de mãos dadas, passou devagar, murmurando uma bênção em português arcaico: que o fado vos una, não vos separe. Sofia, tocada pela vulnerabilidade de Ana, estendeu a mão, mas retraiu-a no último instante. Não é só ciúme, Ana. É falta de confiança. E sem confiança, o amor é só eco vazio. Virou-se, desaparecendo na curva da viela, deixando Ana sozinha com o colar e o peso da noite. Dias se passaram como névoa sobre o Tejo. Ana mergulhou no trabalho, expandindo a alma do Tejo com roteiros que celebravam a resiliência portuguesa, passeios de elétrico 28 pelo Bairro Alto, ceias de bacalhau à brasa em tascas escondidas e noites de fada em casas onde as vozes femininas cantavam de amores não correspondidos. Mas à noite, em seu apartamento minimalista decorado com tapeçarias de arraiolos e fotos de viagens a Évora, o sono fugia. Sonhava com Sofia, com o toque leve de seus dedos traçando mapas imaginários em sua pele, sussurrando segredos em mirandês, a língua ancestral que Sofia aprendera com a avó. Sofia, por sua vez, isolou-se em seu estúdio no bairro da Ajuda, um espaço abarrotado de telas e potes de tinta inspirados nas paisagens do Alentejo. Aceitara o contrato em Porto, mas o coração pesava como chumbo. Marta, a curadora, era charmosa, sim, com seu sotaque nortenho e paixão por arte contemporânea, mas não era Ana. Porque o amor tem de doer tanto, confidenciou Sofia a uma amiga durante um café no Time Out Market, onde o cheiro de bifanas grelhadas misturava-se a conversas animadas. A amiga, uma lesbiana convicta que dirigia uma livraria que era no Príncipe Real, respondeu: porque em Portugal o amor é fado, melancólico, mas eterno. Dá tempo ao tempo, como o vinho que envelhece nas caves do Douro. Uma semana depois, o destino, ou o que os portugueses chamam de fatalidade, interveio. A alma do Tejo lançava uma campanha para o Festival de Fado de Lisboa e Sofia fora contratada como designer principal, um contrato que Ana assinara com mãos hesitantes, mas coração esperançoso. O primeiro encontro de equipa ocorreu no Largo do Carmo, sob as ruínas do convento que testemunhara a Revolução dos Cravos em 1974, um lembrete de que o amor, como a liberdade, exige coragem. Ana, vestida num blazer azul celeste que evocava o céu de Sagres, evitou o olhar de Sofia durante toda a reunião. Mas quando as luzes do projetor se apagaram, revelando o esboço de Sofia, um póster com silhuetas de duas mulheres dançando fado à beira-rio, entrelaçadas em tons de ocre e azul, Ana não conteve um suspiro. É perfeito. Captura a essência. De nós. Sofia corou, o rubor subindo como o sol sobre a Serra da Arrábida. Após a reunião, enquanto a equipe se dispersava para um copo de vinho verde no Rocio, Sofia aproximou-se de Ana. Podemos falar? Sozinhas. Ana assentiu, o pulso acelerando como o elétrico subindo a colina. Caminharam em silêncio até o mirador da Senhora do Monte, onde Lisboa se estendia como um tapete de luzes, o Tejo serpenteando como uma veia de prata sob a lua crescente. O ar cheirava eucalipto e mar e, ao longe, o som distante de um acordeão ecoava de uma festa de Santo António. Eu sinto tua falta, murmurou Sofia, encostando-se à grade de ferro forjado. Mas o ciúme. Ele me sufoca. Ana virou-se, os olhos brilhando com uma determinação nova. Eu sei. E vou mudar. Terapia, livros sobre confiança, tudo o que for preciso. Porque tu és minha âncora, Sofia. Sem ti, sou só uma CEO vazia, correndo atrás de impérios que não aquecem o peito.
Elas se aproximaram, as mãos se tocando hesitantemente, como folhas de sobreiro roçando no vento. Um beijo leve selou a trégua, não de paixão ardente, mas de promessa frágil. Mas o ciúme, como as marés do Atlântico, não recua facilmente. As semanas seguintes foram um baile delicado sobre brasas. Ana mergulhou numa jornada de autodescoberta, frequentando sessões com uma terapeuta no bairro de Graça, uma mulher de meia idade com sotaque alentejano que a fazia rir com anedotas de olivais e colheitas. O ciúme é como ouriço cacheiro, protege, mas fere, dizia a terapeuta, servindo chá de camomila em xícaras de cerâmica de vista alegre. Ana aprendeu a questionar suas inseguranças, raízes profundas na ausência materna e na solidão de uma juventude gasta em empregos precários, vendendo souvenirs aos turistas na Baixa Pombalina após o terremoto de 1755 que reconstruíra a cidade em linhas retas e ilusões de ordem. Enquanto isso, Sofia viajava a Porto para o projeto com Marta. A cidade do norte, com suas pontes de ferro e rios de granito, era um contraste vibrante com a languidez solar de Lisboa. Sofia instalou-se num loft no Ribeira, onde o Douro lambia as muralhas antigas e passava dias esboçando exposições que fundiam arte quer com o azulejo tradicional, painéis de mulheres abraçadas sob chuvas de violetas, simbolizando amores proibidos na era dos descobrimentos. Marta era atenciosa, convidando-a para jantares de tripas à moda do Porto em tascas enfumaçadas, onde o vinho tinto fluía como o rio abaixo. Tens uma alma nortenha, Sofia, elogiava Marta, com olhos verdes que piscavam como faróis de leixões. Mas Sofia, leal em silêncio, respondia com sorrisos educados, o coração ancorado em Lisboa. Uma noite, após uma sessão exaustiva, Marta confidenciou: "Eu sei o que é amar em segredo. Cresci em Braga, onde a igreja ainda lança olhares. Mas o amor vence, como o Porto venceu os mouros." Sofia, tocada, quase revelou sua história com Ana, mas conteve-se. Em vez disso, ligou para Ana naquela mesma noite, o telefone quando no quarto de hotel com vista para a sé do Porto. "Sinto falta do teu cheiro, a lavanda do teu perfume misturado ao sal do Tejo." Ana, do outro lado, na varanda de seu apartamento, onde varria o olhar pela praça do comércio iluminada, sussurrou: "Volta logo. Sem ti, as reuniões são só números frios." O equilíbrio precário rachou numa sexta-feira chuvosa. Ana, em Lisboa, recebeu um e-mail anexo de uma amiga comum, fotos de Sofia e Marta num evento de arte na Galeria de Serralves, rindo juntas sob um chandelier de cristal, os braços quase se tocando. O ciúme, esse demónio familiar, ergueu sua cabeça hidra. "Ela está a trair-me", pensou Ana, o estômago revirando como um barco na foz de Mondego. Em pânico, marcou uma reunião de emergência com sua equipe, mas sua mente vagava. Decidiu surpreender Sofia em Porto, um gesto romântico, comprando bilhetes de comboio na Estação do Oriente, embalada com uma garrafa de moscatel de Setúbal e um colar novo, de filigrana minhota. O comboio alfa pendular cortava o Alentejo como uma flecha, passando por campos de sobreiros e vilas brancas onde o tempo parava. Ana ensaiava palavras: "Eu confio em ti. Vamos recomeçar." Mas ao chegar à estação de Campanhã, sob a chuva fina que molhava os azulejos da fachada, viu Sofia descendo de um táxi com Marta. Elas se abraçaram, um abraço de despedida, mas para os olhos envenenados de Ana, era traição consumada. O ciúme explodiu como um petardo na festa de São João. "Sofia!" gritou, avançando pela multidão de viajantes com malas de rodinhas. Sofia virou-se, os olhos arregalados de surpresa e deleite inicial, mas que se turvaram ao ver a fúria no rosto de Ana. "Ana? O que fazes aqui?" Marta, confusa, recuou um passo, murmurando boa noite e partindo apressada. Ana, ignorando a chuva que colava o cabelo à testa, cuspiu: "Eu vi as fotos. Eu vim por amor, e tu? Tu com ela." Sofia, ferida pela injustiça, rebateu: "És louca?
Era só trabalho. Como podes duvidar de novo? A discussão atraiu olhares de transeuntes, um polícia de boné azul aproximando-se para acalmar as águas. Voltaram ao loft de Sofia em silêncio opressivo, o comboio de regresso perdido. Lá, sob a luz fraca de uma lâmpada de papel arroz inspirada em lanternas de Macau, herança dos laços coloniais, Sofia chorou pela primeira vez. Eu te amo, Ana. Mas este ciúme. Ele nos está a destruir como o terremoto destruiu a Lisboa antiga. Ana, desabando no sofá de veludo verde, confessou: eu sei. É o meu medo de não ser suficiente. Cresci vendo o pai beber para esquecer mãe, jurando que nunca seria abandonada. Mas contigo, eu sou fraca. Elas se abraçaram sob a chuva que tamborilava na janela, o dor rugindo lá embaixo como um fado não cantado. De volta a Lisboa, o festival de fado aproximava-se, e com ele, a pressão. Ana, como CEO, coordenava eventos que celebravam a Unesco do Fado como património imaterial, concertos no Coliseu dos Recreios, workshops de guitarra portuguesa no Museu do Fado. Sofia, recuperando o contrato, infundia emoção quer nas artes visuais, cartazes com fadistas lésbicas imaginárias, e quando Amália e as suas amadas não declaradas. Mas o veneno do ciúme persistia. Numa noite de ensaio no Bairro Alto, Ana viu Sofia conversando animadamente com uma violinista jovem, de cabelos ruivos como as raposas do Gerês. O demónio sussurrou novamente. Em vez de confrontar, Ana engoliu o veneno, bebendo um copo de aguardente de medronho que queimou como remorso. Mais tarde, no seu apartamento, escreveu uma carta à mão, em papel de linho com timbre da empresa, selada com cera vermelha como as flores de papoilas alentejanas. Minha Sofia, o ciúme é o meu Salazar interior, um ditador que eu expulso com a revolução do teu amor. Perdoa-me mais uma vez. Deixou-a na porta do estúdio de Sofia ao amanhecer, quando o sol tingia os telhados de ouro. Sofia encontrou a carta ao raiar do dia, lendo-a com lágrimas que molharam o papel. Em resposta, convidou Ana para uma noite especial, um piquenique no Parque Eduardo VII, com queijos da Serra da Estrela, enchidos de chaves e uma garrafa de verde fresco. Sob o obelisco que aponta para o céu infinito, elas conversaram horas, partilhando histórias de infância, Ana de brincar nas praias de Odeceixe, Sofia de dançar morna na madeira com a avó. Vamos devagar, propôs Sofia. Como o elétrico que sobe a colina, curvas, paragens, mas sempre para cima. Ana sorriu, o coração aliviado como após uma procissão de Nossa Senhora de Fátima. Mas o destino, caprichoso como o clima atlântico, reservava mais provações. O festival iniciou-se com um estrondo, milhares de almas no terreiro do Paço, bandeiras verdes e vermelhas tremulando, o ar carregado de sardinha assada e canções que falavam de amores partidos. Ana, no palco principal, discursou sobre a saudade que era, homenageando casais como elas. A multidão aplaudiu, mas nos bastidores, um boato espalhou-se. Um investidor rival, um homem de Setúbal com ares de conquistador, oferecer a Sofia um contrato milionário em Madrid, longe das intrigas lisboetas. O ciúme de Ana, adormecido, despertou com fúria. Ela vai embora, pensou, vendo Sofia rodeada de admiradores. Naquela noite, após o concerto, Ana confrontou-a no camarim, o ar denso de perfume de gardénia e suor. É verdade? Madrid? Com ele? Sofia, exausta, explodiu. Não é ele, é a oportunidade. Mas tu vês traição em tudo. A porta bateu e o silêncio que se seguiu foi mais alto que qualquer fado. A confissão noturna veio como um vendaval do Cabo da Roca, o ponto mais ocidental da Europa, onde as ondas se estilhaçam contra penhascos ancestrais. Era meia-noite e Lisboa dormia sob um manto de estrelas, pontilhadas pelo brilho distante dos faróis de Cascais. Ana, incapaz de pregar olho, dirigiu seu Renault elétrico,
um modelo eco-friendly da alma do Tejo, pelas estradas sinuosas até o estúdio de Sofia no Ajuda. O palácio barroco ao fundo, com suas cúpulas douradas, parecia um guardião silencioso de segredos. Ana estacionou sob uma figueira centenária, cujos frutos maduros caíam como confissões não ditas. Bateu à porta com náculos brancos, o coração um tambor de romaria. Sofia abriu, o robe de algodão florido, estampado com motivos de rendas de bilros da Nazaré, caindo frouxo sobre os ombros. Seus olhos, inchados de insonia, arregalaram-se. Ana? Às esta hora? Sem palavras, Ana entrou, o espaço familiar cheirando a tinta fresca e café de pastilhas. Pôde ver as maquetes do festival espalhadas, um mural de azulejos mock-up retratando mulheres em trajes de viúva, mas com olhares cúmplices, desafiando o luto tradicional do fado. Eu não aguento mais, disse Ana, a voz quebrando como vidro de murano. O ciúme. Ele não é só medo. É pavor de que o mundo te leve, porque tu és a minha luz num país de sombras longas. Sentou-se no chão, as costas contra uma pilha de livros sobre essa de Queiroz e Sofia de Mel Brainer, autores que Sofia adorava por sua sensibilidade humana. Lembra-te da primeira vez que te vi? No workshop de Belém, tu pintavas com tal paixão que eu pensei, esta mulher carrega o fogo de Vieira da Silva em cada traço. Sofia ajoelhou-se ao lado dela, a mão hesitante tocando o joelho de Ana. E eu vi-te como uma navegadora moderna, traçando rotas para corações perdidos. O silêncio esticou-se, preenchido apenas pelo tic-tac de um relógio de cuco minhoto na parede. Então, Ana confessou o inconfessável, eu traí-te, Sofia. Não com outra, mas comigo mesma. Quando vi as fotos com Marta, não liguei para saber a verdade. Liguei para um ex-namorado de Coimbra só para sentir que tinha opções. Foi uma noite de vinho e arrependimento, nada mais. Mas menti-te por omissão e isso é pior que qualquer abraço alheio. As palavras pairaram como fumaça de lareira em inverno alentejano. Sofia recuou, o rosto pálido como as falésias de algar seco. Traição. Não do corpo, mas da alma. Como podes? Lágrimas escorreram, quentes e silenciosas. Eu construí castelos de confiança para ti, Ana. Castelos de areia na praia da Ericeira, mas castelos ainda assim. Ana, devastada, estendeu as mãos, eu sei. E por isso estou aqui, nua de mentiras. Se me quiseres, eu mudo tudo. Vendo a empresa, mudo-me para Porto contigo, aprenda a dançar o rancho como tu fazes nas festas da terra. A confissão durou horas, entre soluços e silêncios, chá de hortelã-pimenta e memórias compartilhadas. Sofia revelou suas próprias inseguranças. Na Madeira, a avó me ensinou a bordar, mas escondeu-me dos olhares da vizinhança quando eu beijei uma rapariga na vindima. O medo dela é o meu agora, medo de que o nosso amor seja só um sonho efêmero, como as brumas da Laurisilva. Elas choraram juntas, abraçadas no tapete persa que Sofia comprara no mercado de Alfama, tecendo promessas como linhas de um bordado. Ao amanhecer, com o sol tingindo o Tejo de rosa, decidiram uma trégua armada, terapia conjunta, num centro no Lumiar que oferecia sessões para casais LGBTQ mais inspiradas na filosofia de Pessoa, o guardador de rebanhos do amor interior. Vamos ser heterónimos uma da outra, brincou Sofia, beijando a testa de Ana. Tu, a CEO ousada, eu, a artista sonhadora. Mas o boato do contrato em Madrid persistia e o festival entrava em pleno fervor. O segundo dia do evento foi um turbilhão de emoções. No Rossio, onde Camões Outraga erguia-se como sentinela poética, o palco principal vibrava com fadistas contemporâneas, uma de voz grave cantando estranha forma de vida, dedicando-a a amores que desafiam o tempo. Ana, nós VIP, aplaudia com o coração apertado, vendo Sofia nos bastidores, coordenando as projeções que dançavam nas fachadas renascentistas.
O investidor de Setúbal, um homem corpulento chamado Rui, com bigode à salazarista sotaque carregado de marisco, aproximou-se de Sofia durante o intervalo. A oferta ainda está de pé, minha querida. Madrid precisa de talentos como o teu, longe desta Lisboa boémia e ciumenta. Sofia, educada mas firme, declinou. O meu coração está aqui, senhor. Com o fado e ponto com ela. Rui riu, batendo no ombro dela como se fosse um camarada de futebol. Ana, espiando de longe, sentiu o ciúme latejar, mas conteve-se, apertando o pingente do colar que Sofia lhe devolvera. Em vez de explodir, mandou uma mensagem: estou orgulhosa de ti. Janta comigo após o show? Sofia respondeu com um coração e uma flor de jasmim emoji. A janta foi num restaurante escondido no cais do Sodré, a tasquinha da esquina, onde pratos de cataplana de marisco fumegavam como segredos bem guardados. Sob velas tremulosentes e o som suave de um bandolim, elas brindaram com Alvarinho da Monção. Pela confiança renascida, disse Ana. Sofia sorriu, mas seus olhos traíam dúvida. E se o ciúme voltar? Como o nevoeiro que engole o Douro? Ana pegou sua mão. Então, chamamos o sol, tu és o meu sol, Sofia. Mas a noite terminou em discórdia sutil. Ao saírem, viram Rui no bar ao lado, flertando abertamente com uma modelo. Vês? Ele é inofensivo, riu Sofia. Ana, forçando um sorriso, sentiu uma pontada. Sim, mas e se houvesse mais? A semente da dúvida plantada crescia devagar. Dias depois, uma crise na alma do Tejo testou os laços. Um parceiro internacional cancelou um contrato por instabilidade gerencial, boatos de que Ana era instável emocionalmente, alimentados por um ex-funcionário rancoroso. Ana, no escritório com vista para o aqueduto das Águas Livres, desabou em pânico. Ligou para Sofia, que largou tudo em Porto para voltar de comboio noturno. Chegando ao amanhecer, encontrou Ana encolhida na secretária, rodeada de papéis como folhas de outono em Belmonte. Eu vou perder tudo, soluçou Ana. Sofia, com a praticidade de quem crescer em ilhas vulcânicas, organizou, ligou para advogados, redesenhou a campanha de crise com toques pessoais, um vídeo de Ana contando sua história de pescadora para CEO, filmado nas docas de Alcântara. Tu não estás sozinha, disse Sofia, beijando sua têmpora. A crise passou, fortalecendo-as, mas revelando camadas. Ana admitiu que o sucesso a isolava, tornando-se uma armadura contra a solidão. O festival culminou numa gala no convento de São Francisco, em Coimbra, uma viagem conjunta que as levou ao norte. Sob arcos góticos e o cheiro de incenso, cantaram um dueto improvisado de fado menor, vozes entrelaçadas como eras em ruínas romanas. O público, misto de locais e quer pilgrims, ovacionou. Mas na viagem de regresso, no Intercidades balançando pelas vinhas do Dão, Rui ligou para Sofia: reconsidere Madrid. Ouvi sobre a crise, Lisboa não te merece. Sofia desligou, mas contou a Ana, testando águas. O ciúme veio, mas Ana canalizou em ação, propôs sociedade na empresa, Alma do Tejo como canvas para a arte de Sofia. Juntas, somos invencíveis como os lusitanos contra Roma. Sofia aceitou, selando com um beijo no banco de comboio, enquanto Coimbra se afastava pela janela. O outono chegou a Lisboa como uma mantilha de rendas, sendo folhas douradas pelas calçadas de Belém e vãos de névoa sobre o Tejo. A alma do Tejo renascia mais forte, com Sofia como CEO criativa diretora, infundindo narrativas lésbicas nas experiências, tours amores escondidos pelo Chiado, visitando cafés onde poetisas como Natália Correia sussurravam versos proibidos nos anos 70. Ana, liberta em parte do ciúme, florescia, seu sorriso, outrora tenso como corda de viola, agora irradiava como o sol de Évora ao meio-dia. Mas a traição maior espreitava nas sombras da ambição. Rui, o investidor de Setúbal, não aceitara a recusa.
Num jantar de negócios no Hotel Ritz, com lustres de cristal e quando o esplendor pombalino, ele aproximou-se de Ana disfarçadamente. Ouvi que a tua designer é talentosa. Eu poderia financiá-la sozinha, um estúdio em Madrid, longe de distrações emocionais. As palavras, doces como figos maduros, envenenadas com insinuações. Ana, sentindo ciúme inverso, medo de que Sofia brilhasse mais sem ela, hesitou. Ela merece melhor, murmurou, mas recusou o cheque que Rui deslizou pela toalha de linho. A semente plantada germinou em dúvida. Ana, sozinha no carro rumo ao Algarve para um retiro corporativo, imaginou Sofia em Madrid, glória solitária, festas de arte sem o peso do seu ciúme. E se eu for o elo fraco, pensou, enquanto a dois cortava planícies de alfarrobeiras. O retiro, num resort em Lagos com vistas para as grutas de Benagil, era para team building, canoagens ao pôr do sol, jantares de cataplana sob estrelas que pareciam olhos de deuses pagãos. Mas Ana isolou-se, caminhando pelas falésias onde outrora navegadores sonhavam com mundos novos. Sofia, em Lisboa, sentiu a ausência como uma nota faltante num fado. Ligou diariamente, mas as respostas de Ana eram curtas, distraídas pelo sinal fraco. Tudo bem? Perguntava Sofia. Sim, só trabalho, mentia Ana, o remorso corroendo como ferrugem em ferro forjado. No terceiro dia, Rui contatou Sofia diretamente. Um e-mail com proposta detalhada, anexos de contratos reluzentes como ouro de aljubarrota. Sem amarras, dizia. Sofia, tentada pela independência, sonhos de exposições no Reina Sofia, respondeu educadamente. Agradeço, mas estou comprometida aqui. A traição explodiu quando Ana, de volta, encontrou o e-mail aberto no laptop compartilhado de Sofia. Tu aceitaste, acusou, o rosto contorcido como máscaras de carnaval em Lolé. Sofia, chocada, negou. Não. Eu recusei. Mas Ana, cega pelo pavor, gritou. Eu vi Rui oferecer-te o mundo. E eu? Eu ofereço só ciúme e crises. A discussão rolou pela sala como uma maré viva, derrubando uma jarra de cerâmica de manufatura de Coimbra, estilhaçando-se em cacos que simbolizavam seu laço frágil. Sofia, magoada além das palavras, partiu para a casa da mãe em Santarém, no Ribatejo, onde os campos de arroz refletiam o céu como espelhos de alma. Lá, sob o céu estrelado da Lesíria, confidenciou à mãe, uma viúva de mãos calejadas por anos de colheita, o amor dela me sufoca, mãe. Como o calor do estio ribatejano. A mãe, com sabedoria de quem sobrevivera a um casamento infeliz, aconselhou: o amor verdadeiro é como o touro bravo, luta, mas guia. Dá espaço, filha. Como o Tejo dá ao mar. Ana, sozinha, afundou-se em trabalho febril. Expandiu a empresa para o norte, abrindo um escritório em Guimarães, berço da nação, com roteiros sobre rainhas medievais lésbicas lendárias. Mas à noite, o apartamento ecoava vazio, as tapeçarias de arraiolos parecendo olhos acusadores. Escreveu diários, páginas rasuradas com tinta preta. O ciúme é o meu inquisição pessoal, julgando inocentes. Buscou a terapeuta, que a desafiou. Confronta a raiz, chama mãe. Ana, tremendo, ligou para Brasil, onde a mãe, agora casada com um vinicultor em Bento Gonçalves, respondeu com voz rouca de saudades. Filha, eu parti porque o mar me chamava, não por falta de amor. O ciúme te rouba o presente. A reconciliação veio num festival improvável, o mercado de Natal em Óbidos, a vila literária cercada de muralhas medievais, onde barracas de ginginhos e presépios vivos enchiam o ar de magia. Ana, sabendo que Sofia adorava o lugar desde a infância, viajou de comboio, carregando um presente. Um livro raro de poesia de Florbela Espanca, a lesbiana trágica de Alentejo, encadernada em cor de vacum. Encontrou Sofia num banco de pedra, aquecida por um cachecol de lã da Serra da Estrela, bebendo chocolate quente.
Eu traí-te de novo, confessou Ana, ajoelhando na neve fina. Não com outro, mas duvidando de nós. Rui me ofereceu-te em bandeja, e eu vi perda onde havia oportunidade. Sofia, olhos brilhando como luzes de velas nas janelas góticas, perdoou, e eu traí-te aceitando a tentação do e se. Mas o nosso nós é maior que Madrid ou Setúbal. Abraçaram-se sob o torreão, o sino badalando meia-noite, como um brinde ao futuro. De volta, o casal fortaleceu os alicerces. Criaram rituais, domingos de sardinha assada no Combro, onde contavam piadas sobre santos padroeiros, caminhadas no Monsanto, o pulmão verde de Lisboa, plantando mudas de oliveiras como símbolos de paz. O ciúme, domado, tornava-se vigilância carinhosa, chamadas diárias, não possessivas, mas ancoradoras. Mas o Ceaotrau avizinhava-se com o ano novo. A alma do Tejo planeava um evento grandioso no Lisboa Factory, o antigo complexo industrial reinventado como hub criativo. Uma festa que era com DJS tocando morna misturada eletrónica, projeções de Sofia iluminando silos de concreto com cenas de amores atlânticos. Rui, rancoroso, sabotou, vazou documentos falsos para a imprensa, alegando que Ana usava a empresa para financiar afés pessoais. O escândalo explodiu nas redes, manchetes em público e jornal de notícias. CEO de startup em escândalo amoroso. Ana, no epicentro, sentiu o mundo ruir como o terremoto de 1755. Eu te arrastei para isso, disse a Sofia, no loft agora compartilhado no Alcântara. Sofia, feroz como uma leoa da Covilhã, rebateu: não, nós lutamos juntas. Como as mulheres da Revolução dos Cravos, com flores nas armas. Reuniram aliados, a terapeuta testemunhou a integridade, a mãe de Sofia veio de Santarém com pão de ló caseiro para a imprensa, até Marta, de Porto, enviou carta de apoio. Sofia genial, Ana é visionária, juntas, imbatíveis. A conferência de imprensa no Terreiro do Paço, sob o arco triunfal, foi um triunfo. Ana, de pé com microfone, voz firme como Marquês de Pombal reconstruindo a cidade. O amor não é escândalo, é força. Em Portugal, onde fado canta saudades e vitórias, celebramos todos os amores. Sofia ao lado, mão na dela, projetou imagens, casais que eram festas de Santo António, bandeiras arco-íris sobre castelos. Rui, exposto, retratou-se publicamente num post humilde, doando para causas LGBTQ+. O inverno de 2025 abraçou Portugal com um manto de geada suave, transformando os vinhedos do Douro em esculturas de cristal e as praias da costa da Caparica em areias prateadas. Para Ana Sofia, o escândalo catalisara uma intimidade mais profunda, como o vinho do Porto que envelhece em cascos de carvalho, ganhando complexidade com o tempo. A alma do Tejo não só sobreviveu, mas prosperou. Reservas triplicaram, com turistas que era fluindo para tours temáticos, fados de paixão feminina em Alfama, onde guias contavam lendas de amantes como as freiras de Azeitão, cujos versos codificados escapavam à Inquisição. Ana, a CEO apaixonada, canalizava sua energia em expansão humanitária, parcerias com associações de direitos LGBTQ+, em Faro, financiando abrigos para jovens saídos do armário em famílias conservadoras do interior. O negócio é alma, declarava em reuniões, os olhos brilhando com a esperança renovada. Sofia, ao seu lado, ilustrava campanhas com toques pessoais, um logo de duas mãos entrelaçadas formando o escudo português com azulejos em arco-íris sutis. Seu amor, outrora tempestuoso como o cabo de São Vicente, agora fluía calmo como Guadiana em tempos de paz. Mas o conflito latente, resquícios de ciúme e traição, testava-os numa viagem a Évora, o coração alentejano. Convidaram amigos que era de Lisboa, um casal de Porto, tatuadores com motivos de dragões medievais e a amiga de Sofia da livraria no Príncipe Real. O plano era um fim de semana de enoturismo, provas de tintos robustos nas adegas de Reguengos, piqueniques sob sobreiros milenares e uma visita ao templo romano, onde deusas antigas sussurravam bênçãos pagãs.
Ana, dirigindo o carro alugado por estradas poeirentas, sentia uma pontada ao ver Sofia rindo com o tatuador, um homem trans de riso contagiante. É só amizade, repetia a si mesma, apertando o volante como âncora. Na adega, sob abóbadas de pedra que ecoavam como catedrais, o vinho soltou línguas. O tatuador contou histórias de sua transição em Braga, onde o conservadorismo nortenho fora um muro alto. Sofia, empática, tocou seu braço. Tu és corajoso como os heróis de Camões. Ana, bebendo um gole a mais de um reserva especial, sentiu o demónio despertar. Por que tocas nele assim? Sussurrou mais tarde, no quarto de pousada com paredes de taipa branca. Sofia, exausta da viagem, rebateu: ciúme de novo? Depois de tudo? A discussão escalou, vozes e quando pelo corredor de azulejos floridos, acordando o casal de Porto. Sofia, ferida, saiu para o pátio, onde a lua iluminava um poço medieval. Sentou-se na borda, pés balançando, lágrimas caindo como orvalho. Ana, remoendo, seguiu-a, ajoelhando na terra úmida. Perdão. É o vinho. Não, sou eu. Ainda luto contra sombras. Puxou um frasco do bolso, essência de lavanda do Algarve, o perfume que Sofia amava. Lembra-te, tu me curas. Sofia, suavizando, aceitou, e tu me aterras. Mas precisamos de raízes mais fundas. O grupo, solidário, mediou no café da manhã, ovos com chouriço fumado e pão alentejano crocante. O amor é vinho, azeda, adoça, embriaga, brincou a tatuadora. Decidiram um ritual, cada um partilhou uma traição passada, mentiras brancas, dúvidas egoístas, queimando papéis num fogo de campismo sob estrelas. Para Ana, foi admitir o telefonema ao ex, para Sofia, a tentação de Madrid. As chamas dançaram, purificando como as fogueiras de São João. De volta a Lisboa, o ano novo trouxe esperanças concretas. Ana propôs: casemo-nos. Não legal ainda, Portugal permite, mas que seja nosso, com votos no fado. Sofia, tocada, aceitou, planejando uma cerimónia íntima no Mosteiro dos Jerónimos, com fadistas e família. Mas o ceaotral final veio de onde menos esperavam. A mãe de Ana, do Brasil, anunciou visita. Quero conhecer a mulher que domou minha filha, escreveu. Ana, nervosa, a ausência materna fora o berço do ciúme, confidenciou a Sofia, e se ela não aprovar? Ela é de uma geração de silêncios. A mãe chegou no aeroporto de Portela, uma mulher de 55 anos com cabelos grisalhos trançados como cestas de vinho do Minho e olhos que carregavam o Atlântico cruzado. O abraço foi tenso, cheirando a café brasileiro e saudade. No jantar no Cervejaria Ramiro, caranguejos e percebe estalando como confissões, a mãe observou Sofia com curiosidade. Tu pintas? Como minha avó, que bordava mantas no Douro. Sofia, charmosa, mostrou sketches no telemóvel, cenas de Lisboa que era. A mãe sorriu. És como Tejo, fluida, vital. Mas à noite, sozinhas, a mãe confrontou Ana. Eu parti porque teu pai bebia o mar inteiro. Não por falta de amor. O ciúme dele me afogou. Lágrimas fluíram, décadas de dor dissolvendo como sal na água. Perdoa-me por te deixar sombras. Ana, libertada, abraçou-a. Agora eu tenho luz, Sofia. O casamento, em fevereiro, foi um sonho humanista, sob os claustros manuelinos, com ramos de oliveira e velas de cera de abelhas, votos em português e mirandês. Eu prometo confiança como o pão diário, paixão como o fado eterno, jurou Ana. Sofia, e eu, arte para tua alma, raízes para nosso ninho. Convidados, família, amigos, equipa, aplaudiram, um cor de guitarras portuguesas e quando
Até Rui enviou flores, parabéns. Aprendi com o erro. A primavera de 2026 desabrochou em Portugal como uma romaria de milagres, pétalas de amendoeira caindo sobre Évora e Lisboa como confetes de um céu celebrante. Ana e Sofia, agora esposas em espírito e lei, o casamento civil seguido numa conservatória discreta do Chiado, navegavam a vida com a graça de cisnes no Tejo. A alma do Tejo expandiu-se para uma rede nacional, filiais em Faro com tours de falésias quer e em Coimbra com palestras sobre literatura lésbica de José Saramago. Ana, a CEO apaixonada, equilibrava reuniões com momentos roubados, um beijo na paragem do Elétrico 28, um piquenique no castelo de São Jorge com vistas eternas. O ciúme, outrora um dragão, reduzira-se a um lagarto manso, domado por terapia contínua e diálogos honestos. Hoje senti uma pontada ao ver-te com a nova designer, admitia Ana numa noite de quinta, enquanto preparava um bacalhau com natas na cozinha com azulejos de motivos marinhos. Sofia, rindo, respondia, então, beija-me até esquecer. O amor delas era agora uma tapeçaria tecida com fios de vulnerabilidade, cartas deixadas em almofadas, playlists de fado moderno com toques de morna madeirense. Mas a narrativa humana não é fado sem melancolia. Sofia descobriu uma gravidez surpresa, não biológica, mas adotiva, uma jovem de 19 anos de um orfanato em Porto Alegre, órfã de pais imigrados para a França, procurava lares quer. Chama-se Inês, como a rainha mártir, contou Sofia, olhos úmidos de emoção. Ana, inicialmente aterrorizada, e se eu for uma mãe ciumenta? Abraçou o sonho. Visitaram o orfanato, um edifício de pedra amarelada no Alentejo plano, onde Inês, de olhos castanhos como a terra, desenhava castelos com giz. Quer uma família como nas histórias de fadas portuguesas, disse a menina. O processo foi um calvário burocrático e quando as lutas por direitos em Portugal pós 25 de Abril. Papéis, entrevistas, olhar julgadores de assistentes sociais conservadoras. Numa sessão, uma perguntou, 2 mães? E o pai? Sofia, firme, o amor não precisa de rótulos, como o vinho não precisa de castas para embriagar. Ana, segurando a mão dela, acrescentou, nós daremos a Inês o que Portugal deu ao mundo, alma e má. A aprovação veio numa manhã de junho, com o sol de trás os montes batendo nas janelas. Inês chegou a Lisboa num comboio de sonhos, carregando uma mala de brinquedos e um urso de peluche. O apartamento transformou-se, um quarto pintado por Sofia com murais de princesas guerreiras inspiradas em Defoe's Roupinho, livros de Agostina Bessa Luís lidas em voz alta. Ana, aprendendo a ser mãe, trocava reuniões por horas de leg no chão, cantando aí, moraria para adormecer a filha. O ciúme? Esquecido, substituído por um amor multiplicado, como o pão partilhado na mesa de Páscoa. Anos fluíram como dor em cheia. Inês cresceu dançando rancho nas festas de São João, com fitas vermelhas no cabelo e pintando com Sofia nas margens do Tejo. Ana, semi-aposentada aos 40, mentorava startups quer, sua alma do Tejo um farol para gerações. O casal, grisalhas prematuras como as de Amália, voltava à Alfama para noites de fado, mãos dadas, sussurrando. Nós sobrevivemos ao ciúme, à traição, ao mundo. Num entardecer de verão, no Mirador da Graça, com Lisboa aos pés como um amante rendido, Ana virou-se para Sofia. A esperança nasceu daquela confissão noturna. Tu és minha CEO do coração. Sofia, rindo, beijou-a, e tu, minha artista da alma. Inês, correndo entre pombos, gritou, mães, venham ver o arco-íris. E ali, sob o céu português pintado de promessas, o amor delas, KCH-team, emocional, romântico, humanista, era eterno como as pedras do Tejo. O fim não era BKCH, mas uma vitória suave. 2 mulheres, uma nação de saudades, tecendo futuro com fios de confiança. Em Portugal, onde o fado chora e ri, o amor sempre encontra sua voz.